Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá para você, o Jornal Gazeta Norte Mineira já está no ar e você confere hoje. Alessandra Marques recebe o jornalista Délio Pinheiro, que fala sobre as experiências na política, o dom da escrita e aí as novidades da carreira. Você confere também as informações do evento de férias com a GGXP, que é realizada no Montes Claros Shopping. No Jornal Gazeta Norte Mineira, que já está no ar. Olha, a gente começa a edição de hoje trazendo as informações de um evento que está rolando lá no Montes Claros Shopping. É o de férias com a GGXP, inclusive que tem o apoio aí da Net Fácil, nossa parceira aqui da TV Gazeta Norte Mineira. Muito bem, estamos aqui no Montes Claros Shopping para trazer todas as informações do De Férias com a GGXP. Nós conversamos com um dos produtores, que é o Anderson Zampieron. Anderson, conta pra gente, né? Primeiro sobre a GGXP, como é que ela foi criada, os eventos que já aconteceram aqui em Montes Claros. Sim, a GGXP veio de um sonho de ter um evento que fosse inclusivo, que o pessoal pudesse levar a família, tivesse... Isso, correto. Desde crianças até os mais velhos. Não importa se é seu avô, se é seu tio, se é parente de terceiro grau, todos podem se divertir juntos. E isso veio, eu e mais os meus amigos, que são os outros produtores, pensamos, vamos fazer um espaço em que todos se sintam confortáveis. Se a pessoa que é tímida vai se sentir à vontade para falar com qualquer um e vai poder também conhecer tanto alguns de seus ídolos, como a gente trouxe na primeira edição, o Guilherme Briggs, hoje é um dos maiores dubladores do Brasil, e também conhecer um pouco, às vezes, de coisas que não são de conhecimento do grande público, como jogos de tabuleiro, cosplay. O cosplay, inclusive, nós sediamos ano passado uma seletiva para o Nacional, que dava uma vaga para o Campeonato Mundial de Cosplay. Agora conta pra gente sobre essa proposta aqui com o Montes Claros Shopping, em parceria com a Net Fácil. Qual foi a ideia? Fazer realmente uma programação de férias, né? Isso, essa ação foi pensada para a gente pegar. A gente trouxe a GGXP para dentro do Montes Claros Shopping e com programação gratuita, que assim todos têm a oportunidade de se divertir juntos, conhecer um pouco, às vezes, coisas que você não tem tanto conhecimento, como jogos de tabuleiro. Hoje a gente vive no mundo digital, são coisas analógicas, estão voltando aí a todo vapor. E também poder ver os concursos cosplay, que você vê diante de seus olhos os personagens daqueles seus jogos, séries, criarem vida. E ainda vai ter também a parte da educação, que é a oficina de robótica para criança, junto com um dos nossos parceiros. Vai ter campeonato de videogame. Os mais velhos aí, se quiser jogar os mais velhos aí que quiserem jogar, vai ter até fliperama, Play 2, Xbox, vai ter o famoso Kinect, que fez sucesso uma época. Tem de tudo um pouco aqui. Qualquer um vai se sentir em casa. Ou seja, tem oficinas, tem também, né, a ação aí com o cosplay. Explica pra gente um pouquinho mais até sobre esse concurso. Como é que vai funcionar? Vai ser no último dia? Como participar? Como é que vai ser a dinâmica? Isso. Ele é aberto a inscrição, são duas categorias. Vai a infantil, que é até 14 anos, e tem a geral, que é para adulto, quem quiser, acima dessa idade. Vai ser baseado em voto de júri e vai ser na categoria desfile. Porque às vezes tem alguns que são na categoria apresentação, mas este será somente desfile. Ou seja, uma oportunidade de celebrar criatividade, interpretação, né, caracterização de personagens. E aí vai ser muito interessante, então, no dia 1º de fevereiro, de 5 da tarde até às 7 horas da noite, categorias aí infantil e geral. Inscrições pelo site? Isso, as inscrições estão disponíveis no site do shopping. Lá tem também as inscrições para todas as oficinas, torneios. Lá vai ter tudo certinho, mostrando data, horário. Eu quero participar do concurso cosplay e disputar o campeonato de Street Fighter. Pode, é liberado. Só que corre que as vagas são limitadas. Ou seja, um super evento
aqui no Montes Claros Shopping, para os amantes, né, as famílias aí, cultura pop, nerd, geek, com público entre 5 e 40 anos, né? Então a GGXP reforçando aí esse compromisso com criatividade, né, com o lazer, e reforça o convite para a gente então, para que todos possam participar do evento que acontece até o dia 1º de fevereiro. Exatamente, o evento está ocorrendo desde a última sexta-feira e vai até dia 1º de fevereiro. Todo dia com uma programação feita especialmente para todos poderem se divertir, aprender coisa nova. Então vem conosco. Muito bacana, vale a pena conferir, um evento para toda a família. Daqui a pouco, uma entrevista de Alessandra Marques com o jornalista Délio Pinheiro. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira e você confere agora uma entrevista especial aqui no estúdio da TV Gazeta. E aí, pessoal, estou aqui com a visita ilustre do nosso colega, jornalista, suplente como deputado federal, com muito orgulho, representando inclusive a classe aí dos nossos jornalistas, que tem maior, como falei a princípio, esse orgulho de ter Délio como essa representatividade tão grande pelo PDT, não é isso, Délio? Isso mesmo, Alessandra. Que bacana! Obrigado por estar aqui na TV Gazeta Norte Mineira. Eu estou muito feliz com o convite, obrigado pelo convite, o seu convite, o convite da TV. Faço uma saudação especial aos telespectadores. Que bom poder voltar a esse veículo que eu gosto tanto, fiz toda a minha carreira, toda a minha vida. Eu devo à televisão, estou meio distante da TV nos últimos anos, então quando eu volto aqui eu fico à vontade, ainda mais com uma amiga querida como você. Então, Délio, eu vejo você uma figura muito interessante, porque na política você pode fazer muito e falar sobre o que o povo quer. E eu sei que, enquanto comunicador, essa sua experiência te ajudou muito a chegar onde chegou e aonde vai chegar, com certeza. Mais ainda com sucesso. Fala um pouquinho pra gente das suas expectativas para 2026. Antes de falar, eu gostei dessa posição que você colocou, porque o jornalista ele tem uma posição privilegiada no sentido de estar perto dos problemas. Como que, assim como você, assim como o Rafael, que trabalha aqui, toda a equipe do jornalismo, nós estamos lá, a gente vê o problema, a gente vê a rua esburacada, nós vamos para o hospital e ver como é que está ali o atendimento, aquele caos, quantas vezes que eu não fiz reportagens assim, o problema da 251, que a cada ano que passa permanece, infelizmente não resolve. Então esse olhar do jornalista, ele precisa ir também para todos os lugares, né? Incluindo a política, né? Eu tive 2 experiências na política muito proveitosas, muito boas, para que eu pudesse conhecer ainda mais, ficar mais atento a esses problemas. E 2026 surge, né? Já é um ano novo e com ele as possibilidades. É um ano eleitoral. Estamos analisando muito atentamente, porque eu falo, Alessandra, que se eu fosse um político profissional, eu não teria a menor dúvida em falar que sou pré-candidato, não sei o quê. Mas, na verdade, eu tenho ouvido as pessoas, tenho escutado as pessoas, porque isso o jornalista faz muito bem, de ouvir as pessoas. E a partir dessa impressão, a partir dessa situação, é que vamos pesar se teremos ou não um novo projeto. Mas, de toda forma, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com tudo que eu já fiz até agora, como jornalista, como homem público, e que venham os novos desafios, né? E vale ressaltar para você de casa que Délio continua exercendo a comunicação nos seus cursos. Verdade. Né? E isso é muito interessante. O comunicador tem essa pegada de pegar, inclusive, onde está acontecendo as dores, o querer do povo. Isso é muito interessante. Então, eu acho, Délio, que você tem que ser um pré-candidato. Hoje você, para mim, é um pré-candidato, sim, a deputado federal. Seria uma honra e claro que se eu tiver essa oportunidade, Alessandra, eu falo isso de coração. Eu tive uma oportunidade que já está na minha vida, está na minha biografia. Eu exerci o mandato de deputado federal durante 4 meses, então isso já está no currículo. Mas, de toda forma, é um tempo muito curto. Mas, mesmo assim, deu tempo de mostrar porque Exato, veio, exatamente. Né, de fato. Um tempo muito exíguo, muito pequeno. Mas, ainda assim, eu fiquei muito feliz em poder participar
de comissões, de discutir assuntos importantes em Brasília, de trazer emendas para o norte de Minas. Mesmo com 4 meses apenas lá, eu consegui trazer mais de 4 milhões de reais em emendas para a saúde, para hospitais, para a paz, para outras instituições. Naquele momento em que eu assumi o mandato, eram as únicas emendas disponíveis, essas para a saúde. Então, eu lamento muito não ter podido fazer o mesmo pela educação, que é uma bandeira tão forte, porque o motivo para eu ter ido para a política, por ter escolhido esse caminho, que é um caminho difícil, é um caminho pedregoso, ao contrário do que as pessoas imaginam, vai para lá para se dar bem. Muito pelo contrário, a gente perde muito com isso, porque é uma dedicação mesmo que precisa ser feita pelo povo, pelo outro, né? E eu sempre fiz isso como jornalista. E o fato de não ter conseguido fazer pela educação é algo que me motiva a continuar. Porque a minha grande inspiração para a política é o Montes Clarense Darcy Ribeiro, que é o fundador do PDT, um dos fundadores do PDT. E essa é a razão pela qual eu estou no partido e sou o primeiro suplente de deputado federal. E quando você esteve como deputado, sua fala foi, inclusive, que você usou, foi uma fala de Darcy Ribeiro. Verdade. Que marcou na ocasião, né? Darcy eu lembro que eu escrevi no Instagram sobre sua posse, eu lembro que eu aproveitei uma dessa fala sua de Darcy Ribeiro nessa postagem, porque chama atenção, né? Que você é um escritor, uma pessoa que já deixou registros aí do seu talento em várias nuances. E o Darcy, já mencionado aqui, é um dos grandes intelectuais do Brasil, né? Nascido aqui em nossa cidade, mas eu fico muito feliz em poder, de alguma maneira, levar esse legado adiante, estando no partido dele e, ao mesmo tempo, comungando, né, dessas ideias para dar essa emancipação para as pessoas. A educação, ela tem essa característica. Hoje o professor e todos que trabalham com a educação, infelizmente, não são bem remunerados, não são tão reconhecidos. Uma coisa interessante, o único profissional para o qual, aí eu vou dar um exemplo de um outro país para trazer para a gente aqui, falar do Japão. No Japão, o único profissional pelo qual o imperador se curva é para o professor dele. Olha só que maneira que é tratado lá. O mestre é tratado com essa reverência, inclusive pelo imperador. Então, eu fico muito, assim, esperançoso de que algum dia a gente possa tratar o professor como o grande profissional que ele deveria ser, porque hoje eu também ministro aulas, eu tenho a honra de estar em sala de aula e sei da dificuldade, sei da imensa injustiça já de séculos que tem. Mas a gente tem que, como o próprio Darcy Ribeiro falava, a gente tem que acreditar nos nossos projetos, né? Acreditar e ser meio quixotesco, digamos assim, e buscar dias melhores para a educação, né, Alessandra? Gente, eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando demais dessa entrevista, mas a gente vai para o comercial e voltaremos novamente conhecendo mais ainda do nosso colega, amigo, o Délio Pinheiro. Estamos de volta com o nosso Jornal Gazeta Norte Mineira e a gente continua acompanhando a entrevista especial de Alessandra Marques com o jornalista Délio Pinheiro. Voltando aí pela TV Gazeta Norte Mineira, tendo aí o prazer de ter o Délio Pinheiro aqui com a gente no estúdio. Délio, voltando ao nosso papo de hoje, bem descontraído, porque a gente quer passar para o pessoal de casa o nosso colega Délio, jornalista, né, escritor e também deputado, suplente, né? Está como suplente que atuou aí, inclusive, durante 4 meses, cerca de 4 meses, né, Délio? 4 meses. Mas, inclusive, trouxe emendas. Mas você falou sobre educação. Eu quero voltar para essa questão da educação, saber dos gargalos que você acha que nossa região, qual o gargalo hoje que você enxerga aqui para a gente, olhando para o nosso lado? Olha, no âmbito geral, lógico. Claro, né? claro. A educação é um assunto que ele precisa ser tratado de um aspecto mais amplo. Mas é claro que no dia a dia também a gente observa que poderia ter situações melhores, né? Eu conheço as escolas municipais, escolas estaduais, e tem muitas escolas. Por exemplo, Calourão, que faz no norte de Minas. É inaceitável que nós não tenhamos refrigeração nessas salas de aula. A gente está aqui em um estúdio refrigerado, isso permite que a gente consiga concatenar as ideias, trocar ideia, aprender, né, Alessandra? Então, imagina o desconforto que essas crianças vivem
Mas aí alguém vai dizer, mas na casa não tem ar-condicionado. Gente, a escola precisa ter ar-condicionado? Sim. Se a gente quer investir numa geração com mais senso crítico, com mais responsabilidade, tirar o Brasil desse terceiro mundo realmente da educação e reposicioná-lo onde está o Japão, onde está a China, onde tem experiências incríveis com a educação. E vale lembrar que o Japão, que nós já tínhamos mencionado antes, vem de uma derrota na guerra, completamente quebrado após os anos 40. A China, lá nos anos 70, tinha o mesmo PIB que o Brasil. Quer dizer, o Brasil e a China eram mais ou menos iguais. Hoje a China é não sei quantas vezes mais rica. Potência da Potência. Inclusive eu estava vendo recentemente aí que tem estudos que mostram que a China vai começar a produzir vinhos. E aí alguém falou assim, mas nunca que eles vão fazer um vinho de qualidade. Falava-se a mesma coisa do celular da China, do carro da China, e já são os melhores que a gente tem no mercado, ou um dos melhores. Então daí a fazer vinho, fazer o que quiserem, certamente eles têm know-how para isso. Então, a educação, ela começa aí, ela começa numa melhor remuneração, em condições adequadas para as nossas crianças, para que elas possam estudar. E, claro, fazer com que isso seja não apenas um projeto de governo, esse é o grande defeito, né? Entra prefeito, isso tem que ser, na verdade, uma política pública permanente. A educação, ela precisa, de fato, exercer, como o próprio Darcy Ribeiro, que já mencionamos aqui também, falava, né? Nós precisamos fazer com que a educação seja o grande destaque em nosso país, o que nunca aconteceu, nem com o governo de esquerda, nem de direita, nunca a educação foi tratada com a referência e com a importância que merece. Odélio, que bacana ter aqui, ter esse papo com você, estar mais próximo, levar para o pessoal de casa um pouquinho mais do Délio, desse lado de cá, sendo entrevistado, não entrevistando. Eu não tô acostumado com isso. O pessoal de casa não está acostumado com isso não, né? Mas eu tô adorando, ainda mais vindo de você, que é tão simpática e profissional. Eu quero já estamos terminando. Ué, nós estamos quase terminando. Ou tem um tempinho. Porque eu gostaria, se você me permitir, Alessandra, eu quero deixar aqui 2 recados, né? Falar do meu curso de comunicação de alto impacto. Já fiquei muito feliz em saber que eu vou ter essa aluna aqui, maravilhosa comigo lá, vai ser minha convidada. É claro que, como Guimarães Rosa falava, o bom mestre é aquele que de repente aprende. Eu sei que eu vou aprender muito com você também, com as nossas experiências. Estaremos juntos nessa experiência, então quem quiser, me segue lá na rede social, Délio Pinheiro Jornalista, para acompanhar essa programação de cursos. E também eu vou lançar um livro. Você falou do livro de meu pai agora há pouco, mas eu vou lançar um livro infantil. Olha só que legal. A gente falava de paternidade agora há pouco. Depois, então, nós temos que trazer você de novo para falar, inclusive, mais especificamente do livro. Do universo seu com a literatura. Vai ser um prazer, é só chamar. Que você já colocou de bacana, né, esse viés específico. Que eu amo, leitura você, inclusive, faz parte, né, da Academia Montes Clarins de Letras. Com muita honra. A Academia de uma cidade que deu ao mundo 2 gênios, como Darcy Ribeiro e Ciro dos Anjos, além de excelentes escritores como Cândido Canella. Se eu fosse citar aqui, eu vou ficar até em maus lençóis. É tanta gente boa, João Vale Maurício, Hermes de Paula, é tanta gente boa. Então é uma honra poder fazer parte da Academia de Letras, que agora tem uma mulher, a doutora Mara Narciso, a nova presidente da Academia de Letras. E, salvo engano, ela também é jornalista, doutora Mara. Jornalista, pessoa extraordinária. Jornalista nossa colega. Também. Ela fez o jornalismo, fez. Médica, né? Médica doutora, e jornalista. E olha que bacana, né? Presidente. Temos representatividades interessantes aí, de comunicadores atuando em outros segmentos. Já fica até uma sugestão para trazer aqui, para ter um papo vamos convidá-la sobre a academia. Mais uma vez, eu quero que, inclusive, você termine nossa entrevista mandando aquele recado, né? Porque muito embora a gente está em janeiro, mas a gente quer que você deixe aí seu recado para 2026 para o povo, muita energia positiva, né? A gente tem que acreditar, né, Délio? Inclusive que mulheres precisam entender um pouquinho mais da política, até para poder reivindicar algo por elas. E eu diria também, Alessandra, para se candidatar. O mundo ideal seria, eu vou dar um exemplo onde eu estive lá no Congresso, deveria ser metade homem e metade mulher.
Porque é assim a divisão com relação à quantidade de pessoas no nosso país. E eu sou um grande admirador, espero que haja esse espaço de discussão, de representatividade, então que mais mulheres se apresentem aí para esse desafio. Então eu quero agradecer aqui a oportunidade, desejar a todos um ótimo 2026. No momento oportuno, claro, a gente vai ter novidades aí, é um ano especial, é um ano que certamente nos reservará muitas emoções. Copa do Mundo e eleições no mesmo ano, você imagina. Mas de toda forma, tudo de bom para todo mundo e que, se puder deixar um recado, eu gostaria que não a narrativa que prevaleça, mas que a verdade prevaleça sempre no coração de todo mundo. Muito obrigado. Adorei, viu, gente? Então, coloque a verdade com um plano superior na sua vida. E você que acompanha a TV Gazeta Norte Mineira, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, lembrando que sempre estamos aqui abertos para acolher, inclusive, pautas interessantes para você de casa. Então é isso, mais um momento de entrevista aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. E a gente sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Nossa edição de hoje fica por aqui. Lembrando que outras informações estão no nosso portal gazetanortemineira.com.br. Continue ligado na nossa programação.